O Fluminense pode receber a qualquer momento propostas pelo Caio Paulista e também pelo Cris Silva. Mas quanto o clube pode lucrar com a venda desses jogadores? É sobre isso, sobre esse assunto que a gente vai tentar destrinchar a partir de agora aqui neste vídeo. Salve, salve, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos, conto com a sua inscrição para atingir a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Agradeço demais a você que já é inscrito e agradeço também ao Carlos Antônio, novo membro do nosso canal. Muito obrigado, Carlos, pela parceria, obrigado pela audiência, valeu demais pela sua inscrição como membro do canal Ligados no Flu. Você também pode se tornar membro se você assim desejar. Pessoal, vocês sabem que dia que vai ser a final da Libertadores da América de 2023? Para os supersticiosos, vai cair no mesmo dia em que o Fluminense foi campeão brasileiro pela última vez. Dia 11 de novembro de 2012, o Fluminense derrotava o Palmeiras lá em Presidente Prudente por 3-2, conquistava o tetracampeonato brasileiro. E a final da Libertadores de 2023, 11 anos depois, exatamente 11 anos depois, vai ser disputada a final da Libertadores, na mesma data, 11 anos depois. Quem sabe, né, um indicativo aí para os supersticiosos. O Fluminense, inclusive, jogava com essa camisa aqui, ó, em 2012, na campanha do tetracampeonato. Vamos falar então sobre o mercado de transferências. Um jogador que chegou a ser sondado pelo Fluminense, parece que vai ter o seu destino, vai tendo, né, o seu destino encaminhado, pelo menos é o que tudo indica. É o Christian, volante do Atlético Paranaense, de 21 anos, segundo o portal GE, teria sido um pedido do Fernando Diniz. O Fluminense avaliou a situação, mas a negociação esfriou, o Fluminense não avançou. O Atlético Paranaense recebeu agora uma proposta do Bahia que se tornou SAF, 15 milhões e 300 mil reais é o que o Bahia está disposto a pagar pelo volante Christian, que teve o nome dele ligado ao Fluminense, mas o negócio não avançou. Fluminense, por sinal, esse mês, pessoal, galera, pagou em dia, como vem fazendo nos últimos meses, quitou o salário do mês de novembro no dia 1º de dezembro. Normalmente, né, as empresas pagam o salário até o 5º dia útil do mês. O Fluminense, no primeiro dia de dezembro, o Fluminense quitou o salário de novembro, está em dia com a CLT dos funcionários e também dos jogadores. Notícia trazida pelo Marcelo Neves do O Globo. É importante a gente ressaltar, assim, obrigação das empresas, né, pagar em dia é obrigação, mas a gente sabe que nos últimos anos, nas últimas gestões principalmente, o Fluminense convivia com sérios problemas de pagamento de salário em dia, o que fazia com que muitos atletas não quisessem jogar no Fluminense, muitos atletas não queriam permanecer no Fluminense. A gente teve temporada aí de uma debandada geral, jogadores que fizeram boas campanhas pelo Fluminense, o contrato terminava e eles não queriam renovar de jeito nenhum. Temos vários exemplos. Por quê? O Fluminense não pagava em dia. E agora, olha o oposto que está acontecendo agora. Ganso quis renovar, André quis renovar, Cano quis renovar. Então, Manuel quis renovar. Então, isso mostra, né, o quanto que é importante a gente trazer esse tipo de informação, porque essas informações, elas circulam entre os jogadores. O Fluminense está pagando em dia, o Fluminense não está pagando. O clube está quitando com os seus compromissos, né? Está honrando com os seus compromissos. Então, por isso que é importante a gente trazer esse tipo de informação, porque para que o jogador que está fora do Fluminense e de repente recebe uma proposta, ele gosta de saber se o clube está honrando com os compromissos em dia. Então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de informação. E essa informação tinha passado batida por causa da Copa do Mundo, mas o Marcelo Neves do Globo trouxe essa informação essa semana de que o Fluminense está em dia com a CLT dos jogadores e também dos funcionários. Vamos falar então agora sobre os dois principais, aliás, sobre o principal assunto desse vídeo, né? Que são as possíveis saídas do atacante Caio Paulista e do lateral esquerdo Cris Silva. Caio Paulista atacante, mas que fez a função de lateral esquerdo durante boa parte da temporada porque o Cris Silva não conseguiu se firmar na posição. Os dois jogadores, de acordo com as informações que a gente tem, eles foram adquiridos por valores considerados altos.
né? Mas será que ainda dá para o Fluminense lucrar com esses atletas? Antes de entrar nessa questão financeira, só dar o crédito aqui, né, a quem trouxe as informações sobre a possível transferência desses atletas. O Vitor Lessa, do canal do Lessa no YouTube, ele trouxe em primeira mão a notícia de que o Caio Paulista pode receber a qualquer momento uma proposta nessa janela de transferências. Já o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, também no YouTube, trouxe um complemento de que a possibilidade de que o Fluminense receba propostas por esse jogador do mundo árabe ou do futebol japonês. Já em relação ao Cris Silva, quem trouxe a notícia de que ele pode receber uma proposta agora nessa janela de transferência foi o Marcelo Neves do O Globo. Eu vou agora fazer aqui, destrinchar aqui a situação desses dois atletas, né, para poder acrescentar nessas informações. O seguinte, vamos fazer aqui uma análise aqui. No caso do Caio Paulista, por exemplo. O Caio Paulista, nessa temporada, ele fez 44 jogos, 2 gols, marcou 2 gols e deu 4 assistências. São números razoáveis. No entanto, o Caio Paulista, ele caiu em desgraça com a torcida, né, pegou muito no pé do Caio Paulista desde o começo. Desde que o Caio Paulista chegou no Fluminense, é assim, a torcida sempre, né, olhou, teve assim um pé atrás, assim, olhou meio desconfiada pro Caio Paulista, mas ele não teve números horríveis na temporada. Foram números razoáveis. De qualquer forma, a torcida tem uma certa implicância com esse jogador. E aí, a gente avalia a questão financeira. O Fluminense, quando comprou o Caio Paulista em 2021, ele comprou 50% do passe desse atleta. Tá lá no portal da transparência do Fluminense. O Fluminense adquiriu 50% desse atleta por 7 milhões e 900 mil reais, a cotação da época. E o Fluminense ainda está pagando pelo Caio Paulista. Notícias, né, que foram divulgadas na época, inclusive pelo portal GE, davam conta de que o Fluminense iria pagar o jogador até 2023. Então o Fluminense, o ano que vem, ainda tem parcela para pagar do Caio Paulista. E agora é que vem o X da questão. O Fluminense ainda pode lucrar com esse jogador? Bom, de acordo com o Transfer Market, a avaliação hoje do passe do Caio Paulista seria de 4 milhões de euros. Esse não é um valor, gente, deixa bem claro aqui, fechado, não é isso, não é um valor oficial. Essa é uma estimativa do Transfer Market, de que o Caio Paulista estaria valendo no mercado 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. Ou seja, vamos supor que chegue uma proposta por 100% do Caio Paulista, né, de 4 milhões. O Fluminense ficaria com a metade, 11 milhões de reais. O Fluminense já estaria no lucro. Mas vamos supor que o Fluminense receba apenas a proposta pelo que o Fluminense tem direito, 50%, e que seja 2 milhões de euros, né? Ou seja, 11 milhões de reais. O Fluminense já estaria no lucro, porque se ele pagou, ou ainda tem para pagar, né, fechando um total de quase 8 milhões, o Fluminense ainda teria um lucro com o Caio Paulista na venda desse jogador. Caso do Cris Silva. O Cris Silva, ele foi contratado no início de 2022, veio da Moldávia, por um valor que a torcida se assustou na época, né? E principalmente pelo que ele não rendeu em campo. 9 milhões de reais, e o Fluminense também parcelou o passe do Cris Silva. O Fluminense comprou 100%, adquiriu 100% do passe do Cris Silva, é o que está escrito lá no portal da transparência do Fluminense. O Cris Silva, ele fez esse ano 35 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência. Números, né, muito baixos. E o Cris Silva, comprado por 9 milhões, ele está avaliado, de acordo com o Transfer Marketing, em 1 milhão e 800 mil reais. Algo em torno de 9 milhões e 800 mil, ou seja, está valendo um pouco mais do que o valor que o Fluminense adquiriu. Se o Fluminense conseguir vender o passe dele por esse valor, tá ótimo. O Fluminense paga o que gastou e ainda lucra um pouquinho. Tem a questão dos salários que o Fluminense pagou, claro, né? Mas assim, o Fluminense pelo menos recupera o que ele investiu no Cris Silva e também existe a possibilidade de recuperar o que ele investiu no Caio Paulista. São dois jogadores que foram muito criticados durante a temporada e que eu acredito que a torcida não vai sentir muita falta
se eles deixarem o Fluminense. O ideal seria que eles, saindo, o Fluminense possa lucrar e recuperar o dinheiro que o Fluminense investiu, que não foi pouco. Foi muita grana que o Fluminense investiu nesses dois atletas. E a informação importante é de que, se esses dois atletas deixarem o clube, o Fluminense vai atrás de reposição para eles. Por quê? Porque o Fluminense hoje tem, na lateral esquerda, o Jorge, que ele acabou de contratar, ainda tem o Cris Silva, né? E tem o Marcos Pedro, que não teve oportunidades para jogar com o Fernando Diniz. E tem ainda o Alexander, que foi improvisado. O Alexander não é lateral esquerdo. Embora ele tenha dado conta do recado nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro desse ano, ele não é lateral esquerdo. O Diniz pode até usar ali numa eventualidade, mas não é. Então, é muito provável que o Cris Silva sendo negociado, o Fluminense vá ao mercado repor essa posição. Em relação ao Caio Paulista, é a mesma situação. O Fluminense hoje não tem jogadores de velocidade, por exemplo, para substituir o Keno. O Keno, inclusive, ele perdeu um pouco, né, da explosão, da velocidade ao longo dos anos, está com 33 anos. Então, assim, se o Fluminense hoje precisar de uma peça de reposição de velocidade, hoje seria o Caio Paulista. Hoje a opção é o Caio Paulista. Então, se o Fluminense negociar o Caio Paulista e o Cris Silva, o Fluminense muito provavelmente vai ao mercado de transferências para tentar repor esses dois atletas. Bom, era esse o recado que eu queria dar a vocês. Qualquer novidade eu volto. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal.